Queridos irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de nosso canal. Sintam-se à vontade para deixar o seu like, registrar o seu comentário e compartilhar com alguém. A passagem bíblica registrada em Ezequiel 47, versículos 1 a 12, apresenta-nos uma visão de um rio de águas purificadoras que o profeta vislumbrou por ocasião de seu exílio na Babilônia entre os anos 593 a 571 a.C. Conforme leciona o pastor Ciro Zibordi, o livro do profeta Ezequiel divide-se em três partes. A primeira parte diz respeito às profecias anteriores à destruição de Jerusalém, que vai dos capítulos 1 ao 24. A segunda parte, entre os capítulos 25 ao 32, trata das profecias de juízo contra as nações nos limites de Judá, tais como Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom e Egito. A terceira e última parte, capítulos 33 a 48, diz respeito aos oráculos depois da destruição de Jerusalém e às profecias sobre a restauração. Para melhor compreendermos a mencionada visão, se faz necessário voltarmos um pouco mais ao contexto desta passagem, ou seja, vamos voltar ao capítulo de número 40. Após 25 anos que Ezequiel havia sido deportado para a Babilônia, 14 anos depois da queda de Jerusalém, Deus o levou em visões à terra de Israel e o colocou sobre um monte muito alto. Do alto deste monte, Ezequiel contemplou a estrutura de uma cidade que ficava para o lado sul. Daí, Deus o levou para mais perto da cidade e o profeta viu um homem que brilhava como metal polido. Ele estava parado em frente a um portão. Na sua mão havia um fio de linho e uma régua de madeira com aproximadamente 3 metros de comprimento. Aquele homem orientou o profeta Ezequiel a olhar, ouvir e colocar no coração tudo quanto a ele haveria de se mostrar, a fim de relatar à casa de Israel. E a Ezequiel foi mostrado a estrutura de um templo com suas portas externas e internas, muros, pátios, escadarias, cozinhas, janelas, colunas, câmaras sacerdotais, mobiliários como mesas, enfeite com gravura de querubins e palmeiras, etc. Cada um com suas respectivas medidas e quantidades. Toda esta estrutura foi apresentada ao profeta Ezequiel com uma riqueza de detalhes extraordinárias nos capítulos 40 a 42. Depois de tudo isso, no capítulo 43, aquele homem levou o profeta Ezequiel de volta ao muro externo, à porta que dava para o leste. E de repente, lá estava ela, a glória do Deus de Israel, que se aproximava vindo do Oriente. O som de sua aproximação parecia o barulho de uma grande queda d'água. Toda a paisagem se iluminou com a glória divina. De acordo com a narrativa do profeta, o templo ficou completamente cheio da glória do Senhor. E do interior do templo, o Senhor chamou o profeta, dizendo-o que ele deveria contar aos israelitas todos os detalhes da construção deste templo. Deveria ser explicado a eles a planta do templo, a colocação dos edifícios, as suas saídas e entradas. Também deveria o profeta escrever todas essas instruções diante do povo para serem obedecidas pelos israelitas no futuro. Repito, no futuro. Daí, depois de uma série de instruções quanto aos deveres dos sacerdotes e magistrados, repartição das terras, ofertas do Ano Novo, Páscoa, sábados, festas da Lua Nova e etc., que são abordados nos capítulos 44 a 46, o profeta visionário contempla agora no capítulo 47 uma corrente de águas saindo do alicerce ou dos alicerces do templo, passando à direita do altar, se tornando um grande rio de águas purificadoras. A corrente de águas corria por baixo de uma porta que estava fechada na direção leste.
O profeta se achava acompanhado por um guia que o orientava a atravessar aquela corrente de água a cada certa distância, tipo 500 metros aproximadamente, levando em conta que um côvado no livro de Ezequiel é de mais ou menos 50 centímetros. À medida que o profeta avançava, aquelas águas se tornavam mais profundas, de maneira que aquele riozinho já era um rio tão fundo e tão forte que só mesmo nadando seria capaz de se atravessar. Aquele guia disse ao profeta: Filho do homem, preste bastante atenção e guarde na memória tudo o que viu. Depois ele o fez voltar subindo o rio junto com ele. Enquanto voltavam, o profeta ficou bastante espantado. Às margens do rio havia muitas árvores, muitas mesmo. Este rio corria na direção leste, atravessando o sertão da Judéia, desaguando no Mar Morto. Note bem que, a partir da parte final do versículo 8, o guia começa a empregar os verbos no futuro do presente, dizendo que as águas do rio sararão as águas do Mar Morto, tornando as mesmas puras e saudáveis. Por onde este rio passar, a vida surgirá ricamente. Animais aparecerão em grandes grupos e as plantas brotarão às margens do rio. Às margens do Mar Morto, os pescadores apanharão peixes e estenderão suas redes ao sol para secar. O Mar Morto dará tanto peixe quanto o mar Mediterrâneo, peixe de todos os tipos. Contudo, os brejos e os pântanos em volta do Mar Morto não serão purificados, serão deixados para dar sal. Ao longo das margens do rio nascerão árvores frutíferas de todo tipo. Elas não perderão suas folhas, nem deixarão de dar fruto durante todo o ano. Produzirão seus frutos mensalmente sem nunca falhar. A razão disso tudo são as águas que nascem debaixo do santuário do Senhor. Os frutos dessas árvores servirão para alimentar os povos da terra. As folhas servirão para curar as doenças. Pois bem, não são raras as vezes que ouvimos pregações, estudos bíblicos e até hinos aludindo esta passagem de Ezequiel 47 como se a mesma fosse para os crentes da presente era, ao dizer que, para ter uma experiência nova com Deus, o crente precisa mergulhar nas águas profundas, que o crente que mergulha no oceano do Espírito acaba se tornando um canal de bênçãos por onde passar, proporcionando vida e conforto aos desesperançados. E daí? É errado fazer este tipo de explanação? Não, não é errado, pois o que o ministrante está fazendo é o que se chama de aplicação da palavra. Aplicar a mensagem fazendo alusão da mesma em situações de vida prática, lançando mão das metáforas, é perfeitamente normal. Porém, faça-se a pergunta: a referida passagem faz alusão às situações da vida prática cotidiana da caminhada cristã? Resposta: não. Dentre as várias interpretações do mencionado texto, a ideia esmagadora diz respeito a um cumprimento futurista desta profecia, ou seja, que um templo material será construído na época do milênio, quando Jesus estiver estabelecido o seu reino teocrático aqui na Terra. Como se vê, esta terceira e última seção do livro do profeta Ezequiel, em especial a partir do capítulo 37, que trata do Vale de Ossos Secos, diz respeito à restauração da nação de Israel, o que ocorrerá quando Jesus voltar pela segunda vez. Agora, veja esta curiosidade.
Muito embora no livro do Apocalipse não há nenhuma menção literal a um templo durante o milênio e também não há nenhuma palavra dizendo que não haverá, ou seja, o livro é omisso a este respeito, alguns eruditos e comentaristas bíblicos baseados em profecias do Antigo Testamento, como Isaías 56:7, Isaías 66, 20 a 23, Jeremias 33, 18, Zacarias 14, 16 a 21, creem que haverá um templo durante o milênio. E eu finalizo este vídeo dizendo o seguinte: ao ouvir alguma ministração aludindo este texto de Ezequiel 47, como se o mesmo fosse para efeitos de vida prática cotidiana na caminhada cristã, entenda que o ministrante está fazendo uma aplicação do texto e não uma interpretação. E para o ministrante, eu recomendo que, ao pregar esta mensagem, elabore uma bem estruturada introdução, interpretando e explicando qual o sentido principal da profecia, destacando pelo menos a ideia majoritária, para que somente depois se faça a aplicação desejada. Lembrando sempre das lições do pastor Ciro Zibordi. Interpretação é uma coisa, aplicação é outra bem distinta. Fazendo isso, você vai evitar algumas, não poucas, confusões na cabeça do leitor desavisado. Beijo no coração e até a próxima!